Shalom, gente, que eu sou Alf. Neste março de 2019, 18, segunda-feira. Nós estamos falando agora sobre as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Uma linda mensagem que o Senhor preparou, já que eu não tinha condições, pela enfermidade atual, de dar esse estudo. Mas pelas graças do Espírito Santo, nós o temos. As 70 semanas de Daniel, capítulo 9, foram enviadas pelo anjo Gabriel a ele, por mandado de Deus. E consta que 70 semanas estavam determinadas ao povo judeu para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a profecia da visão, ungir o lugar santo. Nós vamos demonstrar a vocês que tudo isso foi cumprido na igreja e que será cumprido também em Israel, o povo de Daniel. Há muita polêmica sobre as 70 semanas. Alguns teólogos, alguns pregadores creem no GAP. O GAP é que falta uma semana para se completar, que é a semana da grande tribulação, onde o povo judeu vai passar a angústia de Jacó, Jeremias 30. Nós queremos que essa interpretação do GAP, ou GAP é um espaço, um intervalo da igreja, em que a igreja entrou na história da salvação. E essa obra das 70 semanas que Deus realizará já foi cumprida na igreja. Nós vamos demonstrar isso agora, em nome de Jesus. Ungir o lugar santo é a sexta profecia das 70 semanas. Em Efésios 2,6 nós vemos: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes misericórdias, pois pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, nem da justiça própria, mas é dom de Deus. Então aqui nós vemos que Cristo se assentou nos lugares celestiais. Deus ungiu o seu trono à direita do Pai, santificou o lugar santo, ungiu o lugar santo com o sangue de Cristo nos céus, mais do que na terra. Pois aqui a profecia de Daniel, capítulo 9, 70 semanas, se refere a Jerusalém. Mas a Jerusalém celeste é mais santa, e ela virá como lugar santo e ungido, depois que houver novo céu e nova terra, sem pecado e sem iniquidade. Bom, a outra promessa da profecia de Daniel das 70 semanas, cumprimento, selar a visão e a profecia, foi cumprido por Cristo na revelação do Apocalipse de Jesus. Revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos, pelo seu anjo, as anunciou e as notificou a João. O Apocalipse, por isso é bem-aventurado aquele que estuda e crê no Apocalipse, ele trouxe através do anjo de Deus e a enviou aos seus servos. Então só os servos de Jesus vão compreender o selo da visão e da profecia das 70 semanas de Daniel, que está no livro do Apocalipse, até o capítulo 4, sobre a igreja, as coisas que são na época de João. E a partir do capítulo 5 ao 22, todas as graças e todos os juízos que cairão sobre Israel na grande tribulação. Então vemos que esses dois atributos das 70 semanas, revelar o lugar santo, ungir o lugar santo, selar a visão e a profecia, foram cumpridos literalmente por Jesus na igreja e serão cumpridos na terra, em Israel, para o povo de Daniel, os judeus. Bom, a terceira etapa
das 70 semanas, trazer a justiça eterna. Em Apocalipse 21 está escrito: Jesus revelou pelo seu anjo a João, aos servos de Jesus. Quem não é servo de Jesus não vai entender a justiça eterna que está revelada. E Deus limpará de seus olhos toda a dor, lágrima, clamor. E não haverá mais morte, clamor, lágrima, súplicas. Pois as coisas antigas passaram, e eis que Jesus faz todas as coisas novas. Claro que isso aqui não faz sentido nenhum para os judeus ortodoxos, né? Isso não faz sentido nenhum, pois eles procuram um reino terreno de Jerusalém terrena. Mas para os servos de Jesus, Jesus já cumpriu, trazendo a justiça eterna no Apocalipse capítulo 21, com também a Jerusalém celeste. Então é a Jerusalém celeste que cumpre literalmente, né, perfeitamente, plenamente, a justiça eterna no corpo glorificado que não haverá mais pecado. Bom, finalmente tem 3 cumprimentos das 70 semanas de Daniel, que também Jesus já cumpriu, que também Jesus já revelou para a igreja. 4 a 6, cessar a transgressão, que é o processo de santificação pelo Espírito Santo na igreja. Com a morte, a santificação se intensifica para a alma adentrar os rios do Espírito Santo, se lavar e ir à presença de Deus sem mancha, sem pecado. Dar fim aos pecados. Jesus Cristo eliminou o pecado na cruz, as transgressões, a justiça de Deus, a remissão, a redenção. Nós não somos destinados mais à ira de Deus, pois fim às consequências do pecado, que é a ira de Deus. Mas nós esperamos a bem-aventurada esperança da ressurreição e do arrebatamento. Então, ele deu fim aos pecados, cravando na cruz, carregando por nós todos os pecados. Expiar a iniquidade. Ele está expiando os nossos pecados, remindo os nossos pecados da ira de Deus e nos santificando progressivamente até a ressurreição no corpo celeste, incorruptível, de 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 6, 19, Paulo nos revela: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então este templo já está na igreja, já somos nós, o nosso corpo e espírito, onde atua o Espírito Santo de Deus. O templo de Deus agora é a igreja do Senhor. Não há terceiro templo para o cristão. Não há quarto, quinto, sexto templo para o cristão. O corpo da igreja é o templo do Espírito Santo eterno, que vai ser expiado, vai ser santificado, vai ser preparado para o Senhor, para a ressurreição no corpo celeste. Que o Espírito habita em vós. Então o Espírito está habitando, como é o Shekinah em nós, proveniente de Deus, e não é inventado por um teólogo, ou um pastor, ou um filósofo, ou um político, ou um rei, mas ele é proveniente de Deus. Claro que é proveniente do Rei Jesus, que está Rei do cosmos e do universo, que está sentado à direita do Pai no céu. Que nós fomos comprados e não pertencemos mais a Deus. Então, se você pensa que é cristão e quer ter a sua vida, o seu nariz empinado, você está enganado. Você já foi comprado. O sangue de Cristo que você comunga é o preço que ele pagou, o sangue da comunhão. Então, aprendei que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram na igreja. Não tem mais nada a se cumprir, mas apenas a se realizar plenamente na glória dos santos de Deus. Shalom Hashem, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Oferecimento Igreja de Jesus.